Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 28 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 793 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 9 e 10 do livro de Esdras. Como você tem acompanhado, Esdras retorna da Babilônia para Jerusalém por um decreto do rei Artaxerxes que foi dado no 7º ano do seu reinado, o ano 458 a.C. Esdras então retorna 80 anos depois que os primeiros exilados haviam retornado sob o decreto de Ciro, também rei persa. E Esdras retorna com um contingente menor, mas mesmo assim expressivo. Cerca de 1.500 até 1.800 pessoas vieram com ele. E a gente vê que ele encontrou o favor do rei Artaxerxes, que deu a ele, como tinha sido o caso de Ciro, como tinha sido o caso de Dario. Artaxerxes também deu a ele autorização para vir, uma carta com esse tipo de autorização. Deu também a ele tesouros para que trouxesse ao templo. Deu autorização para que ele se acompanhasse de outros judeus. E a expressa ordem de Artaxerxes para Esdras foi que verificasse a situação de Judá e Jerusalém no que se referia à lei de Deus. Os persas queriam, olha que curioso, né? Queriam que cada religião do seu império intercedesse pelo favor divino para o rei persa, mas queria que isso fosse feito de maneira séria. E é interessante que Esdras agora volta tendo o favor do rei para verificar a situação religiosa em Judá e em Jerusalém. Nós vimos que ele foi bem sucedido em obter o favor do rei, na viagem que fez de 4 meses, em convocar levitas para que fossem com ele, em levar tesouros até lá, e terminamos o capítulo 8, na leitura que fizemos ontem, com a comitiva toda chegando a Jerusalém, descansando e oferecendo sacrifícios. Porém, a gente fica sabendo que por volta de 4 meses mais tarde, e isso a gente obtém calculando aí algumas coisas que, algumas datas que nos são dadas tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 10, 4 meses depois de ter chegado, possivelmente como resultado do seu ensino da lei. Lembre-se que Esdras, embora tivesse nascido no cativeiro, se dedicou a estudar a lei. Ele era descendente de Zadok, descendente de Arão, era um sacerdote, e ele se aplicou ao estudo da lei. E ele se pôs a ensinar essas coisas, e o povo de Israel então, 4 meses depois dele haver chegado em Jerusalém, vai dizer a ele que os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isso é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus e tudo mais. Esses povos que são mencionados aqui no verso 1, na verdade, só alguns deles é que ainda existiam. Os moabitas, os egípcios e os amorreus. Os demais já tinham sido exterminados. São povos da época de Moisés, 1000 anos antes dos fatos que Esdras está enfrentando. Mas a maneira como isso é contado para Esdras é: Esdras, o povo não está obedecendo a lei de Deuteronômio dos dias de Moisés, e o povo está misturando a linhagem santa com os povos que vão corromper a santa semente. Então, os príncipes, os magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E quando Esdras ouve isso, ele toma uma atitude bastante drástica de rasgar as suas vestes, rasgar o seu manto, e isso tem paralelos no Antigo Testamento, mas ele até mesmo arranca os cabelos da cabeça e da barba, coisa que não há paralelo em termos de lamento pessoal no Antigo Testamento. Por quê? Porque Esdras está vendo o erro de Salomão sendo repetido. Quando o primeiro templo foi erguido, pouco tempo depois tudo estava perdido porque Salomão caiu em idolatria por causa das mulheres estrangeiras. E agora, depois de muito custo, depois da dolorosa reconstrução do templo, o povo já vai logo de cara praticar as abominações das mulheres estrangeiras que está tomando? Não, isso não pode acontecer. E Esdras lamenta, ele deve ter ouvido a notícia pela parte da manhã, e diz o texto que ele lamenta até ao sacrifício da tarde, que acontecia às 15 horas, 3 da tarde.
E Esdras então se põe diante de Deus e confessa o pecado de maneira muito semelhante àquilo que Daniel fez. E ele lamenta e diz que agora que Deus estava mostrando o seu favor, estava estendendo misericórdia sobre o povo para que eles achassem o favor dos reis persas, agora todo mundo estava colocando tudo a perder com esse tipo de atitude. Então, o capítulo 9 é bastante dramático ao reconhecer, Esdras reconhece aqui que Deus teria toda a razão em executar novo juízo sobre o povo que tanto se afastava da sua lei. Você vai ver ainda no livro de Neemias e também no livro de Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, que não é muito tempo depois de Esdras e Neemias, não. Você vai ver que este foi um grande problema. Não se tratava da mistura étnica por si, porque Raabe, por exemplo, era de Jericó e, no entanto, teve descendência, participou da genealogia de Jesus. Ruth era moabita, no entanto, foi a bisavó de Davi. A questão toda não era a mistura interracial, mas era a mistura de fé israelita com fé pagã. Esse era o problema. Era o casamento fora da aliança, quando mulheres que serviam outros deuses corrompiam a identidade religiosa de Israel. É claro que havia um problema, não estava cheio de mulher casadora aparecendo por lá, e não chegava a remessa vinda da Babilônia a qualquer momento, mas era crucial para a manutenção da identidade do povo que esse tipo de coisa não fosse feito. Então, Esdras está, capítulo 10 agora, está orando, fazendo confissão na casa de Deus, quando Secanias, um líder, chega até ele e fala assim: nós temos transgredido. Nós temos feito isso ao casar com mulheres estrangeiras de outras terras. Mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Vamos fazer aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Bom, isso aqui é uma medida bastante radical. Os casamentos deveriam ser desfeitos, se você lê aqui, pelo menos no português. Bom, é preciso comentar isso com muito critério. Lá no Novo Testamento, por exemplo, em 1 Coríntios, nós temos o apóstolo Paulo falando ali no capítulo 7, que uma esposa cristã santificaria o marido incrédulo e os seus filhos seriam santos. Porém, o formato ali era de alguém que já estava casado quando se converteu. E o casamento, então, não foi feito em julgo desigual. Ele acabou se tornando em julgo desigual por causa da conversão de um dos cônjuges. Ali, naquele contexto, não se recomendava a dissolução do casamento. Bom, e quer dizer que de maneira geral se recomenda? Não, também entendemos que não. Só que aqui, isso era uma questão tão grave que colocava em risco a própria identidade religiosa de Israel, que era a sua única esperança de restauração, voltar-se para Deus. A sutileza da coisa vem em alguns verbos no original que são traduzidos aqui para nós de maneira que esfumaceia um pouco a distinção que se faz no original. Diz o texto que nós temos transgredido, capítulo 10, verso 2, contra o nosso Deus, casando. Mas a palavra ali para casar não é a mesma que é usada para o matrimônio, mas é uma palavra específica que também vai ser empregada lá em Neemias capítulo 13. Fala-se que estavam casando ou unindo-se com mulheres estrangeiras, e essa palavra para mulheres estrangeiras chega a ser utilizada no livro de Provérbios para prostitutas, meretrizes. E então é dito no verso 3 que eles despediriam essas mulheres e seus filhos. E o verbo aqui para despedir também não é o mesmo com a conotação de divórcio. Ou seja, o escritor sagrado, Esdras possivelmente, o autor do livro, junto com Neemias, não está vendo essa situação como um caso de divórcio, e sim como uma manutenção da pureza de um povo que está sendo restaurado a duras penas e que precisa se livrar deste pecado para não sofrer o juízo de Deus. Então, a medida é dramática, o critério é severo, e então o povo está prestes a tomar uma atitude assim, mas ainda sob grande tensão. A ideia vem deste líder, o Secanias, certo? E o povo então vai se reunir.
Esdras diz o verso 6 do capítulo 10 que ainda está numa das câmaras do templo, sem comer pão, sem beber água e pranteando, com um jejum completo, coisa rara no Antigo Testamento. A maior parte dos jejuns é de alimentos, mas ele está realmente contrito por essa situação. E diz o verso 9 que todos os homens de Judá e Benjamim, as duas tribos do Reino do Sul, ou seja, esse é um jeito de falar todo mundo, não é? Esse pessoal se ajuntou em Jerusalém e tremendo por causa destas coisas e por causa das grandes chuvas. Por que esse povo tremia? Bom, por causa da possibilidade de sofrer novamente a ira de Deus e também por causa de grandes chuvas. Disse que a temperatura em Jerusalém nesses meses pode cair bastante e que chove muito e que então pode ser que as pessoas estivessem tremendo de frio. É verdade. Mas é bem possível e plausível também que a quantidade anormal de chuvas que foi recebida naquele ano, naquela época específica, foi entendida pelos judeus como um prenúncio da ira, da insatisfação de Deus com o povo. Então todo mundo se apressou a resolver o problema. E o que foi dito? Bom, nós vamos resolver isso, mas agora é uma situação complicada tomar medidas drásticas. Porque está chovendo muito, a gente não pode colocar as pessoas para fora, para a rua, assim simplesmente. E então veio a ideia de que era preciso fazer isso com urgência, mas também respeitando a situação específica que era gerada pelas chuvas abundantes. Isso foi discutido em assembleia, houve um grande apoio da maioria, alguns poucos que se opuseram. Pode ser que tenham sido oposição aqui, por conta de querer as coisas mais depressa, ou pode ser que tenham sido oposição por achar que a medida era drástica demais. Nós não temos como definir. Bom, a lista que vem a seguir é a lista das pessoas que estavam envolvidas nesse tipo de casamento que precisava ser desfeito. E você vê que não era pouca gente, não. E aí, então a gente tem uma ideia do problema que foi encarado de frente por Esdras. Quando chegou a Jerusalém e percebeu que as coisas não estavam como deveriam. É assim que nós deveríamos encarar o pecado em nossa vida. Ele deveria ser extirpado quanto antes. Não se transige com isso. E nós vamos ver na sequência agora a história de um outro líder que Deus vai levantar 13 anos mais tarde, 13 anos depois destes fatos, e que virá a Jerusalém e terá o seu trabalho somado ao de Esdras, que é Neemias. Lembramos a você que Esdras e Neemias no original são um volume só, foram separados depois em etapas posteriores, não é? Mas a história continua. Ainda na época do rei Artaxerxes, ainda com Jerusalém, já com o templo reerguido, mas vulnerável porque sem muros, ainda num trabalho de restauração da vida religiosa da nação como um todo, e enfrentando ainda este problema de miscigenação através de casamentos com pessoas de outra fé. Que isso nos desperte para a seriedade dos relacionamentos que construímos. Para você, jovem que me ouve, veja muito bem o quanto Deus leva esse assunto a sério. Case-se somente no Senhor. E vamos tratar o pecado da maneira como Esdras trata aqui o pecado do povo. E que Deus nos dê sabedoria para isso. Assim a gente termina o livro de Esdras e, se Deus nos permitir, amanhã vamos para Neemias capítulos 1 a 3. Eu espero que esses comentários estejam ajudando você. Desejo a você uma boa leitura, um bom estudo. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá.